continua repercutindo negativamente, né, para algumas pessoas. O vídeo sobre Deus estar em todo lugar. Sabe aquele vídeo que eu coloquei lá? São Francisco, falei que ele estava numa posição de meditativa? Então, e na verdade é engraçado porque as pessoas que estão se incomodando com isso, eu acho que até que eu vou postar os comentários de vocês, né? Será? Será que dá a pessoa ficar com vergonha? Acho que não. Acho que na verdade quando chega nesse ponto a pessoa já não tem mais vergonha não. Porque onde falta amor, deve faltar vergonha também, né? Mas assim, ofendeu muita gente. Um Deus que pode amar a todos. Um Deus de amor, de fato. Um Deus de acolhimento. E olha que engraçado. É um Deus como Jesus. E os que estão se doendo normalmente são os cristãos. E olha o discurso. O discurso é assim. Você está dizendo então que Deus pode ter se manifestado lá na tribo indígena, pode ter se manifestado lá para o povo hindu, pode ter se manifestado lá para o povo, para os africanos. Você está dizendo que então Deus não estava só ali da região de Israel, o povo escolhido. Olha, você está negando o Velho Testamento? E se eu te falar que eu estou? Polêmico, né? Mas assim, sabe que eu encontrei esses dias um material de estudo que eu havia feito há muitos anos atrás. E eu até ia contar essa história só lá num vídeo inteiro no YouTube, mas vou pincelar. Em algum momento da minha vida, eu comecei a pesquisar e ler a Bíblia, pesquisar Deus, porque eu queria provar que Deus não existia. Eu queria provar que não tinha como um Deus como da maneira como se colocava e tudo mais. Mas o mais interessante disso é que Jesus sempre me agradou. Eu sempre entendi Jesus, de fato, como aquele que olhava para a humanidade de uma forma amorosa, sabe? De encontro, de amor, de acolhimento. Aí, gente, eu li a Bíblia 3 vezes e fui procurando na Bíblia algo que pudesse provar para o mundo que Deus não existia. E você sabe o que aconteceu? Eu fico falando que eu acho que Deus, né? Deus Pai, Deus a Mãe, Jesus, deviam estar assistindo isso tudo de um telão, comendo pipoca. Essa história inteira eu vou contar um dia. E dando risada, falando, cavalo de Troia. Porque quanto mais eu tentava dizer que não era possível ter um Deus único, Deus ser Deus e tudo, mais eu entendia que ele era. Mais eu entendia que tínhamos um Deus, uma deusa mãe, que isso eu sei que é polêmico também, principalmente para os protestantes, né? E força criadora, a gente precisa do masculino e do feminino, assim na terra como nos céus. O que vocês fazem com essa parte aí? Mas enfim, e mais eu fui entendendo o amor. Em contrapartida, fui estudar também, obviamente, né? Porque o Deus que aparece ali no Antigo Testamento, ele é tão contrário ao amor. Jesus fala uma coisa, daí você volta para o Antigo Testamento, tem outra. E aí, o que será que é verdade? O que eu considero? Me desculpem, mas se eu for considerar tudo o que está no Antigo Testamento como a palavra verdadeira de Deus, aí não dá mesmo. Não posso acreditar num Deus que escolhe uma parte só dos filhos e renega a outra. Eu não consigo acreditar num Deus que manda matar e dizimar os próprios filhos. Eu não consigo acreditar num Deus que fala que vai matar os seus inimigos para honrar o seu nome. Que inimigos? Não são todos filhos? Não são todos imagem e semelhança? Como assim? Não, isso não. Então eu não tenho como acreditar num Deus assim de destruição. Eu tenho 2 filhas, eu não consigo escolher entre uma delas. Não dá, isso não faz o menor sentido para mim. Mas e aí, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisaria de pelo menos umas 3 ou 4 horas de estudo sobre isso. E isso pode sim vir a acontecer. Mas basicamente, quando você... E aí eu posso provar isso para vocês. Quando a gente pega a Bíblia e vai esmiuçando
E olhando para a questão política e daquele povo e tudo que estava acontecendo, a gente consegue compreender que existia ali uma voz que era de fato a voz de Deus, né? De fato a voz de Deus. E existia uma outra voz que Platão chamaria de demiurgo, por exemplo. Mas a gente pode dizer que não era só, viu? Podia ter ali realmente um humano bem interessado em trazer a política para a Bíblia. Vocês nunca, no caso, né, lá para a Torá, vocês nunca viram isso acontecer? Vocês nunca viram alguém dizendo que foi Deus quem mandou dizer, só para que isso não seja questionado? Quando você coloca que foi um ser superior, né, uma divindade, ou enfim, tem até situações assim, né, que a gente consegue perceber dentro do próprio espiritismo também, que também pode ser manipulado, que a pessoa diz assim, olha, foi o espírito tal, ou foi Deus. Vamos falar de Deus. Foi Deus quem mandou dizer. Quando você traz esse discurso, obviamente você não vai ser questionado, não é? Você não vai ser questionado. Junte isso a uma pessoa com autoridade, aí você não vai ser questionado mesmo. Então fica muito fácil de você manipular o povo quando você traz esse discurso de que foi Deus quem mandou. Então você percebe, a gente consegue perceber, como eu disse, seria pelo menos 4 horas ali no mínimo, para citar e para mostrar, mas a gente consegue perceber claramente onde está a voz de Deus de fato e aonde está interesses puramente políticos. É muito claro a divisão e a gente consegue mostrar isso de forma histórica, né? Como eu disse, obviamente isso é muito comum, é muito fácil. Você fala que foi Deus quem mandou e você não é questionado, ainda mais se você tiver uma posição de autoridade. Então, realmente é nesse sentido, continua não fazendo sentido para mim um Deus separativista dessa forma. Não se olhar como um Deus de amor, um Deus Pai, da maneira como o cristianismo apresenta, e eu acredito de fato, então não caberia. E quando eu falei ali do conceito de demiurgo, além da questão política, né, quando a gente fala de demiurgo, Platão, né, ele trouxe esse conceito bem mais claro, vocês vão encontrar outras situações sobre, mas ele fala assim, ó, que é o responsável por copiar, né, ideias perfeitas na matéria imperfeita. E ele continua de um jeito que eu acho muito, que ele diz que que o demiurgo, né, ele tenta trazer os objetos do mundo real, tentando imitar a perfeição do mundo ideal. Então, é muito aquilo de parecer verdade, mas não ser, de ter aquela roupagem muito parecida com a verdade, né? Então, ela é muito parecida com a verdade, mas porque ela foi permeando e foi sendo desenhada de uma maneira que ela acaba sendo inquestionável. E daí, de repente, você vai ver lá que diz que, meu Deus, você não pode tirar uma palavra daqui, porque se você tirar, né, você já está condenado imediatamente ao inferno e tudo mais, né? Uma série de coisas assim. Só que, e quando é essa palavra? Até porque estou falando lá de Apocalipse, né, gente? Então, mas as pessoas usam para tudo. E se essa palavra, digamos, né, digamos que fosse para tudo, ela contradiz o amor. E aí eu vou fazer uma pergunta para que vocês me digam, principalmente os cristãos. E a minha pergunta é quase um quiz do Novo Testamento, do Evangelho. O que faz alguém se denominar cristão? Acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne como homem, certo? Para viver e entender a complexidade de ser humano, para que através dessa vida humana, ele era totalmente Deus, mas ele era totalmente humano também, ele pudesse tirar, né, a gente do caminho do pecado. E o caminho de pecado, gente, quando a gente fala pecado, é desviar da missão, é desviar daquilo que você nasceu para ser. Eu já falei sobre isso. Então, ele vive toda a experiência humana, inclusive da dor e da morte, para que pudéssemos, então, através disso, né, esse é o conceito óbvio do cristianismo, através disso, nos reaproximarmos de Deus Pai e da Deusa Mãe, que na verdade nós nos afastamos dele através do engano, do pecado, de sairmos da rota de um caminho, de sairmos do entendimento do amor, porque é basicamente isso. Nossa, tem tanta coisa para falar, mas assim, gente, é horas, né? Mas quando a gente sai do entendimento do amor, deixa de amar. Se esse é o conceito de ser cristão, né? Acreditar em Jesus dessa forma, como é que
pode, ao mesmo tempo, dizer que Jesus veio aqui para ensinar o amor, e de fato ele veio, né? Porque ele amou a prostituta, ele amou o samaritano, ele amou... Gente, ele amou a escória da escória, entre aspas, entre muitas aspas, da humanidade diante da religião. Os religiosos da sinagoga tinham pavor dessas pessoas, tinham asco dessas pessoas, elas não eram nem consideradas pessoas, né? Porque eram a periferia. E Jesus, o cara, quis estender a mão para essas pessoas. E ele disse que tudo aquilo que mais importava era o amor. Era amar a Deus e ao próximo. E aí você vai ver uma contradição básica da básica. Eu nem vou entrar em detalhes mais profundos por questão de tempo. O que a lei lá do Antigo Testamento judaica dizia sobre uma mulher adúltera? Que ela podia ser apedrejada, né? Isso era uma das tantas atrocidades que era permitido. O que Jesus faz quando os religiosos queriam falar, não, pela lei, nós vamos apedrejá-la até a morte. Jesus pega um pedaço de madeira, de vara. Eu imagino que ele estava escrevendo o pecado das pessoas na areia, porque ele começa a rabiscar a areia. E vai. Imagino, né, que ele deve ter falado assim, porque você fez tal coisa, você é um ladrão, você é um mentiroso, você, enfim, você extorquiu pessoas, enfim. Ou coisas muito piores. Eu imagino que ele estava escrevendo. E aí ele fala assim, eles falam, mas essa é a lei. Ele, ok. Então quem não tem erro nenhum, pecado nenhum, quem não comete, você não erra, você nunca errou. Você é perfeito. Você é completamente perfeito. Pega a pedra e atira primeiro nessa mulher que vocês estão acusando. O que acontece? As pessoas começam a largar as pedras bem de quietinho e vão embora. Por quê? Porque aquele cara que era todo amor, parecia que estava olhando para a alma deles. Parecia que estava sondando o coração deles, como de fato eu acho que seria o papel de Deus, né? Aquele que sonda o nosso coração. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que de repente, o nome que se carrega quando se diz cristão era contra tudo aquelas questões políticas cruéis de destruição, de guerra que está no Antigo Testamento. Angela, mas tem verdade de Deus ali? Eu acho que tem sim, muitas. Inclusive, como eu disse, né? Tenho esse material esmiuçadíssimo. E eu vou pensar em como trazer isso para quem quiser. Mas por que você está aqui, então, tentando desmerecer a Bíblia ou dizer que tal? Você é uma herege, isso aqui lá, a gente fala o que quiser. A intenção aqui é mostrar que por tanto tempo nós estamos enganados ao achar que eu não posso estar próximo de um Deus criador porque ele é um déspota, porque ele é um ditador, porque ele é mau, porque ele separa as pessoas, porque ele odeia parte da humanidade. Simplesmente porque isso não é verdade. Simplesmente porque alguém escreveu de forma política e a gente comprou essa ideia. Entende? Então, dentro de tudo isso, é uma parte, né, de conceitos que eu acho importante a gente trazer, porque muitas pessoas têm uma ojeriza ao cristianismo porque estão olhando para um Deus político inventado, um demiurgo, que defende que olha apenas sobre uma ótica judaica. Não faz sentido nenhum. Se coloca no lugar de um pai e de uma mãe, que é a lógica divina, e me diz se isso faz sentido. Não faz. E mesmo usando o nome, carregando o nome de cristãos, não olham para o seu Cristo. Não agem como Cristo agia. Não são imitadores de Cristo. Eles precisam evocar a lei para justificar maldades, crueldades, separativismo, ódio. Para torcer para um lado, né? Tomara que aquele lado morra e esse ganhe. Não faz sentido. E porque eu vejo pessoas se privando do entendimento completo de quem são, de onde vieram, porque aqui estamos. Pessoas que preferem nem pensar nisso, porque afinal de contas, se for para eu querer acreditar nesse tipo de Deus, eu prefiro acreditar em nada. Eu prefiro achar que ele não existe. Então é para essas pessoas. Eu não acho que os cristãos vão me entender, muito pelo contrário, eu acho que eles vão me odiar mais.
Então, também, não posso falar palavrão, né? Então, não é essa a intenção. A intenção é a gente compreender que existem muitas outras verdades, né? E se eu postei, eu não sei se eu postei, mas se eu não postei, eu vou postar um padre dizendo que a Bíblia é um norte, mas que tem muita coisa que a gente precisa acreditar e que não tá na Bíblia. Gente, eu não sou católica, mas sei que às vezes o Bíblia manda umas coisas que eu acho extremamente interessante. Essa é uma delas. E, por último e mais importante, há muitas outras coisas pra gente entender, mas primeiro a gente vai quebrar esse paradigma de quem é. E partindo disso, pra você pensar, se é um Deus criador, será que ele criou só a Terra? Não faz sentido, né? Porque a gente também sabe que tem o universo todo. A Terra é um pedacinho. Nós somos um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia pelo qual ele se importa. Isso é o mais importante. Entretanto, será? Estamos sós nesse planeta? Como será que funciona? O que será que é verdade sobre alguns estudos espiritualistas? O que será que é real? Onde será que está o amor? Como agir em amor? A Terra está mudando, a vibração da Terra está mudando. E eu acredito de fato que ela pode mudar para melhor se a vibração que a gente emanar for o amor. Então a minha única intenção com tudo isso não é desmerecer o cristianismo, ao contrário, é mostrar que de fato Jesus foi só amor, que talvez se ele tivesse nascido agora, esse mesmo povo que o chama de Cristo estaria crucificando ele.